Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Estamos na Guatemala, mais um país aí nessa nossa viagem pela América Central e que nós chegamos aqui ontem, vindo lá de El Salvador, de Santa Ana, que foi o nosso vídeo anterior, com a empresa Go Travel El Salvador. Não só viemos com eles para a Guatemala, mas quando estávamos lá em Honduras, em Copán, foi com eles que nós entramos em El Salvador. A gente vai deixar aqui na descrição o contato deles, empresa super confiável, vale muito a pena, e aqui estamos em mais um país. Estamos mais especificamente na cidade mais populosa de toda a América Central, em Guatemala City, ou Cidade da Guatemala, ou para os mais íntimos, apenas Guate, essa cidade que tem 3 milhões de habitantes e é a capital da Guatemala. Um país que está ficando cada vez mais popular pelos brasileiros e por turistas em geral. Nós estávamos muito ansiosos para vir para cá, a gente vem falando um pouco sobre isso nos vídeos anteriores também, e agora vamos explorar aqui um pouquinho da capital. Tem várias curiosidades, vários pontos que a gente quer ir mostrando para vocês, e essa é a nossa primeira impressão, porque ontem a gente só chegou, foi justamente no supermercado fazer as compras, pagando com o nosso cartão da Wise, obviamente, então a gente nem sacou dinheiro ainda, a gente vai procurar algum lugar para ter contato pela primeira vez com a moeda local de fato, e também já estamos hospedados lá no nosso Airbnb, obviamente, né? Passamos a noite lá super tranquilo, aqui já é mais fresquinho, tem um pouquinho mais de altitude, né? Estamos a 1.500 metros de altitude, inclusive uma região bem montanhosa e bem cheia de vulcões. A gente está cercado aqui por vulcões, os mais importantes deles é o de água e o de fogo, mas que ainda é mais próximo do nosso próximo destino, mas a gente vai deixar isso mais pra frente. Sem muitos spoilers por enquanto. Não é à toa que o país é um pouco mais fresco, porque além da altitude tem muitas árvores. O próprio nome Guatemala significa lugar de muitas árvores no idioma, né, na linguagem Nahuatl, que é uma das 22 línguas faladas, além do espanhol, que é a língua oficial do país. E alguns passos depois nós chegamos no Parque Central. Nós estamos hospedados na Zona 1. Essa aqui é uma das 25 áreas ou zonas em que está distribuída a cidade, que não é por bairros, e sim por zonas. A primeira zona é a número 1, que é essa que a gente está agora, que é o coração da cidade, e as demais formam uma espécie de espiral no entorno. E aí elas setorizam muito bem a cidade. Esse aqui é o coração, a parte histórica. Já a Zona 10 é a parte de bares, que é conhecida como Zona Viva, que tem restaurantes, é legal para curtir à noite. Tem a Zona 4, que é bem frequentada pelos jovens, que tem bastante museu, uma parte mais cool, assim. A Zona 18 já é uma zona mais periférica, mas agora bora de parte histórica. E tem duas coisas que nós reparamos assim nas primeiras impressões ao chegar aqui na cidade da Guatemala. Primeiro, é uma cidade bem moderna, mais moderna do que as que a gente estava anteriormente. Então, durante o caminho até a nossa hospedagem, a gente conseguiu ver prédios mais novos, restaurantes, bares, fast foods, num volume bem maior do que a gente estava acostumado, tá explicado, né? É uma cidade muito grande, 3 milhões de habitantes. Mas o segundo ponto, e esse preocupa um pouco, que é muito trânsito. El Salvador foi subindo, né, passou a fronteira, que foi super de boa inclusive, e aí a gente demorou 1 hora desde que a gente entrou na cidade da Guatemala até um ponto próximo à nossa hospedagem que o pessoal do Go Travel nos deixou. Então é muito trânsito por aqui, se preparem, se quer fazer um passeio, vão com antecedência ou se hospedem em uma localização privilegiada perto de onde a gente quer visitar. E esse Parque Central ele é dividido em duas partes. Essa parte aqui de trás é o Parque Centenário e a outra parte é a Praça de La Constituição, que é justamente onde estão localizados esses prédios históricos da cidade, e é dividida por uma espécie de passarela, que é uma construção nova. E fica esse charme bem legal da cidade, misturando construções mais antigas com construções mais novas, e dá um clima muito gostoso. E esse aqui atrás de mim é o Palácio Nacional da Cultura, construído em 1943, foi por muitos anos sede do governo, então os ministérios e áreas administrativas ficaram alojados ali por um bom tempo. Hoje funciona como Palácio da Cultura, porém existe algumas lendas, principalmente de quem trabalha ali dentro, que esse local é mal assombrado. Será? Não sei, tô com medo. Vamos ver se dá pra entrar, né? Porque vamos arriscar aqui, não sei se pode entrar, se tem um custo, vamos descobrindo junto com vocês. Fui lá perguntar, eles falaram que a lenda é o seguinte: quem não se inscrever no canal não vai conseguir dormir essa noite. Tô brincando. Pode visitar, custa 40 quetzales, que é a moeda aqui, né? A gente ainda nem falou sobre ela, mas custa 40 quetzales para entrar, mas é somente até as 4 da tarde. Então a gente, infelizmente... São 4h15 agora, então não vai dar pra visitar, acho que é meia hora visita guiada, né? Isso. Além das várias pombas e prédios históricos que tem aqui na praça, o que chama atenção são esses 41, como se fossem vasos assim, né? Mas na verdade são homenagens feitas pelo povo guatemalteco a uma tragédia que aconteceu aqui. Dia 8 de março de 2017 teve um incêndio
em um orfanato, uma casa de acolhimento para crianças em vulnerabilidade social de 12 a 17 anos. Infelizmente, essas crianças perderam a vida, mas tem vários poréns aí nessa história. Isso porque algumas meninas estavam trancadas em uma sala dentro do orfanato, porque elas, algum tempo antes, tentaram fugir do orfanato, porque elas acusavam que elas estavam sofrendo maus tratos, e esses maus tratos incluíam violência sexual, inclusive, então é uma coisa bem pesada, e elas tentaram fugir desse espaço e por isso foram trancadas, estavam ali de castigo, e quando ocorreu esse incêndio elas não conseguiram sair, e nisso 41 meninas morreram, mais algumas ficaram feridas gravemente, mas essas 41 meninas perderam a vida, e muitas pessoas acusam o Estado de negligência, principalmente pela situação que elas estavam, delas terem tentado fugir daquele lugar e não terem conseguido e terem perdido a vida, assim, de uma forma bem trágica. É bem impactante ver isso, porque eu, sinceramente, não sabia dessa história, e aí chega aqui e vê esses vasos coloridos que representam tanto uma criança Tem os nomes delas aqui, e uma inclusive. História tão triste, assim, por trás, é bem forte, assim, mas a gente precisa contar pra vocês, porque chama atenção, tá bem no meio aqui da praça e faz parte da história do país. O presidente, na época, até disse que o Estado sim tinha culpa, mas negou ser um crime de Estado, e aí 5 pessoas foram presas, sendo 2 policiais no meio. Então, realmente, tiveram culpados, foram presos, teve toda uma pesquisa, toda uma investigação por trás mesmo, mas, infelizmente, nada vai fazer voltar a vida dessas crianças. Tem bastante comida de rua rolando aqui, várias barraquinhas, a gente tá sem dinheiro ainda, mas depois que a gente sacar, acho que vale a pena a gente voltar aqui e provar alguma coisa, um sorvetinho, alguma coisa assim, porque merece. E é claro que uma boa praça latina precisa ter uma catedral, e aqui tem a catedral, que foi considerada catedral em 1815. Porém, a construção dela finalizou somente 66 anos depois dela ter sido consagrada como catedral. Ou seja, eles se precipitaram um pouquinho aqui, mas tá tudo bem, tá em pé até hoje. Muito bonita a catedral, bora lá entrar pra ver. Estas são para las palomas? Sí, para las palomitas, para tomar fotos y video con ellos. Quanto é? De a 5, de a 5, de a 3, 4 bolsitas por 5. Ah, olha aí. ¿Cuántos le doy? Para comprar aí pras pombas, para chamar a atenção delas. Aí entrega ali, tira aquela foto. Para sacar fotos bonitas, não? Ah, sí. E vamos ao Portal do Comércio, outro prédio histórico que está por aqui, que era justamente onde os comerciantes tinham os seus negócios. Alguns ainda estão em pé aqui dentro, que a gente quer visitar. Não sei se está cedo pra gente visitar ainda ou não. Ah, acho que dá pra ir. Mas antes eu acho que a gente vai procurar se tem algum caixa eletrônico por aqui já pra gente sacar um dinheiro, porque a gente tá literalmente só com cartão. Para não falar que o que chamou a atenção foi a modernidade da cidade e o trânsito somente, outra coisa que a gente viu demais é policiamento. Tem polícia para todo lado, a gente viu uma galera tomando enquadro, porque óbvio, tem alguns moradores de rua, olha aqui ó, novamente policiais, aqui na frente tem outros, tem muitos para manter a segurança, né, da cidade, dos guatemaltecos, dos turistas que vêm para cá. Tem ponto positivo. A gente que tá turistando se sente bem mais seguro, ao menos eu me sinto mais tranquila sabendo que eles estão em todo canto e são diferentes. Acho que as polícias são várias, Então, olha muito isso. diferentes. Todo canto mesmo. Acho que só nesse take apareceu 3 tipos diferentes. Tinha policial lanchando, tinha policial a paisana, tinha policial parado, tinha de tudo. Aqui, ó, novamente outro aqui. Ah, polícia de turismo, ó. Então eles devem ser específicos. Já que a Guatemala recebe tantos turistas, nada mais justo do que ter esse policiamento para ter um cuidado a mais com os turistas que estão aqui. Agora sim, encontramos um caixa eletrônico, já com o nosso cartãozinho da Wise. Vamos ver pela primeira vez os quetzales. E é bastante pelo jeito, por isso que tá demorando pra... Só que esses quetzales, que é a moeda, não é o pássaro que dá o nome, né, justamente da moeda, que é o pássaro símbolo nacional, esse que está aparecendo aqui na tela, justificando o porquê que a moeda leva esse nome. Vamos. É tanto dinheiro que estão até contando aqui, né? Mas olha aí, ó. Esses são os quetzales. Sacamos com o nosso cartão da Wise, só para mostrar aqui para vocês. Só ir liberar ali o caixa. É que deem uma olhada na nota. Essa aqui é uma nota de 100. Todas que saíram são de 100, então vai ser o que a gente vai conseguir mostrar para vocês. É o que tem dessa por vez. enquanto. Depois que a gente trocar, a gente mostra mais. Bem bonita a nota, hein? Tá aí. Aqui é um monumento meio maia, eu acho. E o quetzal é uma das moedas, se não a moeda, dentre todas a América Central e a América Latina que mais se manteve estável comparado ao dólar, né? Então ele tem realmente uma boa Estabilidade. Uma boa estabilidade, isso, esse é o termo. E para você,
que quer sacar dinheiro também, não só na Guatemala, em qualquer lugar com facilidade. É óbvio, alguns lugares cobram taxa, outros é gratuito, mas sem um cartão eficiente você não consegue, e com o cartão da Wise é possível não só sacar dinheiro, mas fazer as suas compras. Então aqui na descrição e no QR Code você consegue pedir o seu e fazer a sua primeira transação sem taxas, cartão gratuito, tanto virtual quanto físico. Então é isso, dinheiro sacado, agora bora gastar. Paramos comprar uma aguinha e aqui mais duas notas, a de 5, como vocês podem ver, bem bonita, e a de 10 quetzales. Vamos desbloqueando aos poucos novas aí, hein? É tipo figurinha de revista que a gente vai tentando achar novas, assim a gente faz com as notas. A gente pagou 4 quetzales na água, nossa primeira compra, né? Até foi bom que já trocou um pouquinho dos 100 quetzales que estávamos. Agora bora dar mais uma voltinha. A gente veio caminhando daquela direção, que é onde é a praça, que é a igreja, para chegarmos no mercado central. Aqui ele é rebaixado, né? É no subsolo, tem uma espécie de praça ou estacionamento ali em cima. Não sei se está fechando, aparentemente sim, mas aqui a gente já consegue olhar bastante artesanato. Bem legal também a roupa, né? A vestimenta que as mulheres usam aqui, os vestidos. Acho que é de alguma linhagem indígena, que não sei, é linhagem que fala? Tribo, comunidade indígena. E aí elas não só aqui vendendo no mercado em si, mas nas ruas a gente vê caminhando. Olha que bonitinho de criança. A sainha, a cinturinha e a blusa toda bordada. Que linda. Nossa, e é bem grande, hein? Olha isso. Não tem fim lá. Muito bonita. Aqui os cartões postais, camisetas, bolsas, vários e vários itens. Frases chapinas. Será que chapinas é como eles falam? Isso, é assim. Eu vi alguma coisa na internet. Los chapinos são la gente de acá, verdade? Pronto, então é isso. Chapino é o que, como eles se referem ao povo daqui, quem é daqui mesmo, quem é raiz, igual os brazucas, assim, que a gente se chama, mas pra nós é até um pouco cômico, pra eles é de verdade, é chapinas. Órale, compa, no seas caco, ya vas, porfa, buena onda, nel mano mi jefa. Olha aí, ó. E aprendendo pra parecer que é local, muito cara de local, né? Graças. Fiz uma compra, não somos muito de comprar, a gente não compra lembrança pra gente, o Vitor que compra os dedais dele, porém a gente achou uma camiseta pro meu sobrinho que era muito bonitinha, e aí a tia aqui não resistiu. Espero que caiba. Bem, de qualquer forma a gente pegou o maiorzinho, né? Ah, encontramos a parte das comidas. Ali onde a gente tava era só os artesanatos. Olha aí. Aqui tá a riqueza, galera. Olha os pitais. Cheira bem, hein? Cheiro de frutas, cheiro de... açougue. Hã? Não deve ter açougue. É. Olha as frutinhas fresquinhas. Bem simpáticos guatemaltecos. A gente passou ali na feira. Aí tem um mercadinho aqui fora também. Já compramos algumas coisas, uma joelheira, né? Porque tem trilha por aí. Ver se vai ajudar um pouquinho na nossa próxima trilha, que promete. Então a gente tá se perdendo agora aqui no centro, caminhando, que é bem tranquilo. A gente vai para um próximo ponto agora, mas decidimos ir por umas ruas aleatórias, aparentemente de boa. Demos uma boa volta e voltamos no que é o El Portal, que tem uma galeria dentro, né, onde a gente sacou o dinheiro justamente. Acho que não foi esse, foi do lado de lá, né? Do lado de lá, tem todas as entradas, depois a gente viu. E aqui tem bastante joalheria, é o point para quem quer comprar acessórios e também o point para quem gosta de tomar uma chela, uma cervejinha. Tem alguns bares por aqui tem um, mas tem um que é muito especial, que é o bar ou restaurante El Portal. Esse restaurante que está aqui há muito tempo, dizem que é o primeiro restaurante a vender cerveja de barril na cidade da Guatemala, mais conhecido como chopp por nós. E que muita gente famosa já frequentou esse lugar, inclusive Che Guevara, dizem que ele vinha muito pra cá. Era o bar favorito de Che Guevara, ele vinha pra cá toda vez que passava pela Guatemala. E vendia cerveja de barril, a gente vai provar o quê? Cerveja de barril, mas vamos lá conhecer. A entrada é meio escondidinha aqui, mas tá, restaurante El Portal. Bora lá conhecer como que é um bar guatemalteco na prática. Opa! Provar a tal da tibola, que na verdade é essa taça aqui bem típica, que eles serviam desde o início. Ela tem 18 onças, não sei quanto isso dá em ml, mas é uma tação bem grande. O típico daqui é a mista, que é misturando a cerveja escura e a cerveja
alguma coisa assim? Vamos provar? Posso provar? Tô Pode. ansiosa, tô com sede A aqui. gente pediu só uma primeiro, né, pra não esquentar, porque a gente sabia que tem Tamanho? bastante. Vamos lá. Bom? É bom. Tá gelada? Tá. Eu gosto bastante de cerveja escura, mas esse aqui tem um gosto bem suave pela mistura com a clara. É gostoso, é um chopinho bom. Não é tão gelado como o chopp brasileiro, mas tá gostoso. Ali tem um pessoal, uns mariachis cantando uma música, paga um valor e eles vão cantando e tal, é bem cheio. Só tinha essa mesa ali, pior que a gente chegou, olha aí. Essa cortesia? Ah, cortesia aqui chegando também. Que isso? Top! Os preços pra vocês, caso queiram conferir, tibola R$ 36,50. Tá aí, pelo portal. E ainda vem os petisquinhos, tá? Tá bem pago por enquanto. Saúde! Saúde! Como levamos a sério o dilema de beba com moderação, o dia de hoje está encerrado. Tomamos nossa tibola, tá muito barulho lá, não sei se saiu muito bem o áudio, mas aprovada, né? Provada muito gostosa, nossa. Eu amo cerveja escura, então tava uma delícia. Agora a cidade já começa a anoitecer, as luzinhas a acender. Aqui no fundo a praça, vamos voltando pro nosso Airbnb para dar aquela descansada, porque amanhã tem mais. Mais um dia começou aqui na cidade da Guatemala e hoje vamos fazer um tour um pouco mais cultural, talvez. A gente veio aqui numa área que é de uma universidade onde tem dois museus bem legais. A gente vai definir qual dos dois a gente vai, ou se a gente vai nos dois. Vamos ver se dá tempo de ir nos dois, né? Porque a gente queria ter saído um pouco mais cedo. Lembra do trânsito que eu falei? Super intenso, demorou para aceitar o Uber, porque a gente veio mais para a região sul aqui da cidade. Mas chegamos e também não conseguimos sair na parte da manhã porque estava chovendo, então só nos restou essa parte da tarde e à noite, se é que não vai voltar a chover. Aqui a gente está na área 10, então é aquela área que eu comentei que é mais festiva, então tende a estender um pouquinho mais até a noite. A gente passou pela área 4, também é bem movimentada, acredito que para hospedagem também deve ser bem tranquilo para ficar hospedado. E bora lá ver os museus então. A parte da arquitetura aqui já é bem bonita. Esse aqui primeiro museu, não vou falar o nome dele, é Ixchel, alguma coisa assim, mas ele tem esse nome diferente porque ele é destinado às etnias indígenas que tem aqui na Guatemala, por isso que tem toda essa fachada meio com esses detalhes, esse 3D com tijolos, que é justamente para se referir a essas tribos indígenas, então deve ser alguma coisa meio típica. Eu vi que é um museu que tem vestimentas principais dos indígenas, que como a gente falou ontem, né, alguns minutos atrás desse vídeo, são vários idiomas e várias tribos, né, que tem aqui na região. A Guatemala é considerado o berço dos maias, então aqui, justamente nesses museus, a gente consegue conhecer um pouquinho mais sobre essa civilização tão importante aí para América Latina em geral. Entramos, meus amigos, dando um pouco de eco aqui, né, o museu não pode falar muito alto, custou 45 quetzais por pessoa. Quetzais ou quetzales? Quetzales. Quetzales por pessoa. Agora bora começar a ler aqui, conhecer um pouco. Parece ser bem grande, bem bonito. Acabamos a nossa visitação, a gente demorou mais de hora lá dentro, porque foi muito legal percorrer uma espécie de linha do tempo. Você vai entrando e vai passando ali nos períodos, que é a forma que eles têm para dividir o período que os maias viveram por aqui. Então a gente foi percorrendo por ali, muito legal. A gente começou por uma exposição temporária, que são dos animais, que eram muito simbólicos e importantes para os maias, né? Desde o jaguar, do macaco. Então foi contando um pouquinho de cada um. E a gente foi navegando aí no tempo. É claro que tem que ir parando e lendo, tudo em espanhol e em inglês. Um guia seja mais fácil, mas foi bem didático, assim. Deu pra gente entender bastante, bem interessante. E conectou muito com aquilo que a gente viu em Tegucigalpa, no museu que a gente entrou lá, né? Sim, foi. E também em Copan, obviamente, né? Caso não tenham visto o vídeo, a gente vai deixar aqui em cima, que foi a nossa introdução no mundo maia, e aqui vai completando, e daqui pra frente tem ainda mais. E basicamente o que tem ali dentro é um grande acervo artístico, que passa aí por todos esses períodos, que pertencia a um casal. Eles, eu não sei se eles eram pesquisadores, essa parte eu não entendi, mas eles tinham esse arquivo, e como eles não tinham filhos para deixar, eles doaram aqui pro museu, criar esse museu para que os filhos de todos os guatemaltecos possam usufruir aí desse grande acervo que eles fizeram. E faz muito tempo já que existe esse museu, até tinha premiações ali do TripAdvisor, top 1, 2013, 14, 15, 16, até 17, aí teve um salto para 2021, mas de qualquer forma quem vier, entra no TripAdvisor para avaliar, porque acaba ajudando eles também. Custou 45 quetzales por pessoa e mais 15
que daí só eu paguei para ter direito à foto. Então só eu pude tirar foto, gravar lá dentro, mas basicamente valeu muito a pena. E aí tinha um vídeo passando lá contando sobre os hieróglifos, que é a forma de escrita que os maias tinham e que passaram muitos e muitos anos tentando descobrir o que significava, porque eles são desenhos. Então, enfim, tem todo um estudo uma aí. Junção de não tem um significado igual a letra A, pode ter um acento, né? Pode ter no máximo 5, enfim. Não, cada símbolo ali representava até 20 variações e aí juntava com outro que tinha mais 20 variações. Então foi anos de estudo e era mais um documentário do que um vídeo. Então foi bem longo, a gente sentou, assistiu, não pegamos nem no começo e nem conseguimos ficar até o fim porque já estava fechando. E deu pra aprender muita Nossa. coisa. E Popol Vuh, que é o nome do museu, também é o nome de um livro que foi traduzido da linguagem dos maias, que eu não lembro se é Kit Kat, uma coisa assim mais ou menos. Kit Kat. Kit Kat. Para o espanhol, que foi a forma que eles tiveram para evangelizar. A primeira coisa que eles fizeram foi traduzir as lendas, as principais lendas dos povos daqui. Então eles chegaram, começaram a conversar com os povos e traduziram, criaram esse livro em espanhol. E hoje tinha várias versões lá em cima que dava para comprar, se você quisesse, para poder entender um pouco das histórias. E a principal história encontrada nesse livro é aquela que a gente viu lá em Tegucigalpa, que a gente visitou o museu e que também contava um pouquinho aqui, que é sobre a criação dos humanos, que primeiro ele foi criado de barro, depois os deuses tentaram refazer ele de madeira e até por fim criaram a última versão dele, que a gente ficou super encantados por essa história e agora a gente viu que é o Popol Vuh, que vem desse livro do Popol Vuh. Título de curiosidade, os museus, que a gente estava lá na frente, estão dentro de uma universidade, que é a Universidade Francisco Marroquim. Como vocês podem ver, para lá o tempo está aberto, mas para cá começou a chuviscar de novo, então a gente pediu um Uber, vou estar ali esperando, começou a esfriar um pouquinho e vamos para um próximo ponto para conhecer, dar mais uma volta em mais uma área. Pegamos um Uber e viemos conhecer a área 4, a zona 4, que é essa área mais movimentada, com cafezinhos. Viemos aqui numa peatonal, num calçadão que tem no meio e já dá pra ver que o clima é bem diferenciado aqui, bem gostoso. Já parou de chuviscar, então já é um ponto positivo para essa área. E aí aqui já começando a anoitecer, tem várias lojinhas, várias cafeterias, o pessoal já se movimentando, afinal é uma sexta-feira à noite, então acho que vai movimentar um pouco mais. Amanhã vamos partir para um próximo destino, então não queremos nos alongar, é mais para conhecer mesmo, né, dona Rochelle? E olha o avião passando. Nossa! É bem legal aqui da cidade da Guatemala, que o aeroporto é bem próximo, bem central, então o tempo todo a gente vê aviões, a gente escuta eles. Eu que amo aviões, né, fico super feliz. E assim vamos nos despedindo desse que foi o primeiro destino de muitos que tem por vir aqui na Guatemala. Foram nossas primeiras impressões aqui na capital, que não foi a primeira capital do país, mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. As nossas malas já estão todas prontas, como vocês podem ver. O Airbnb já naquele jeito, inclusive os nossos pets aqui. Colocamos os novos: Nicarágua, Honduras, El Salvador, da Guatemala já tinha aqui, da rua ainda vai bordar assim que a gente chegar na próxima cidade. E para quem quer saber onde a gente compra, é na Toca dos Bordados, com o cupom UMDESTINO por vezes 10, vocês têm 10% de desconto nesses pets, que tem os menorzinhos, tem os maiores, vale muito a pena você considerar para colocar e estilizar os seus mochilões. Inclusive aqui na descrição tem outros links também, como o nosso curso Mente Milheira para aprender tudo sobre milhas aéreas, curso Embarque Direto, guia de vários países, e assim vocês conseguem contribuir também com as nossas viagens e com o nosso trabalho que a gente faz por aqui. É isso? Fechou? Isso. Tudo prontinho? Tudo certo, bora pro próximo destino. Tchau, tchau.